Olá, meu povo, meu nome é Albert Liberato, estou no meio da Caatinga, nos sertões de Crateús, interior do estado do Ceará. Neste momento trago para vocês uma poesia intitulada A Casinha da Vovó, uma homenagem dentre tantas outras que faço à minha querida avó Luzia, minha avó materna. A casinha da vovó era bem simples. A água vinha da cacimba, a luz vinha do candeeiro e a alegria do terreiro. A casinha da vovó era de taipa, amarrada com cipó, frágil como ninho, rebocada com carinho. Repousam nessas lembranças a riqueza da infância, a maior felicidade do meu tempo de criança. Trago a imagem do sossego, do galo cantando no puleiro, fogão de lenha, lamparina, do cheiro do café torrado. Quanta imagem me fascina! Trago no fundo enraizado o retrato de um amor que no meu peito ficou. Vó Luzia, devo dizer enfim, a senhora deixou marcas em mim. Repousam nessas lembranças a riqueza da infância, a maior felicidade do meu tempo de criança. Minha querida vó Luzia, que nasceu no início do século passado, teve 16 filhos. 8 morreram ainda bem pequeninos. Naquele tempo, a mortalidade infantil era gigantesca. Dos 8 filhos que chegaram à idade adulta, 4 homens e 4 mulheres, os 4 homens rumaram para o sudeste e para o Planalto Central, naquela época da construção de Brasília, os famosos candangos. E dificilmente voltaram para visitar a sua mãe, para visitar a minha avó. Um voltou ali 2 ou 3 vezes, o outro também 1 vez ou 2. 2 nem sequer voltaram. Morreram aí pelo meio do mundo, no oco do mundo. Então a minha avó, que teve 16 filhos, perdeu 8, a metade, ali logo, pouco tempo após o nascimento. Qualquer tipo de doença, até simples, uma simples diarreia naquele tempo, é desinteria e outras doenças mais da época. Uma época em que não tinha antibiótico, não tinha vacina, não tinha as condições de saúde sanitárias que tem hoje. Então as crianças morriam com muita facilidade. A mortalidade infantil era muito grande. Então minha avó já perdeu esses 8 filhos, logo pouco tempo após o nascimento, e no início da vida adulta, os 4 homens praticamente morreram também para minha avó. Naquele tempo não tinha carta como não tinha internet como hoje, né? E-mail, essa facilidade toda, WhatsApp, redes sociais, internet. O pessoal se comunicava através de cartas. E até para eles também que tinham pouca leitura e perdido nesse fim de mundo aí, lutando pela sobrevivência, era difícil a vida, bem mais difícil do que hoje. Por que eu estou falando isso? Porque a minha avó não sabia nem sequer assinar o nome. Os filhos dela aprenderam um pouquinho, tiveram um pouco de leitura,
pouquinho mais, um pouquinho menos, alguns talvez só mal sabiam assinar o nome mesmo. A geração da minha mãe, né? Minha mãe, meu pai e os irmãos da minha mãe. Eu e os meus irmãos já tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho mais. Não estudamos, eu particularmente não estudei como eu gostaria, como eu queria ter estudado. Também não tive condições de estudar na fase correta, no início da vida, na infância, na adolescência. Tive que trabalhar logo muito novo e fui obrigado a abrir um pouco assim mão dos estudos e focar mais no trabalho. Eu trouxe as duas coisas paralelamente, o trabalho e o estudo, mas eu gostaria de ter estudado muito, ter estudado mais, muito mais. Não estudei porque não tive condições mesmo, mas eu valorizo muito o estudo. Gosto de ler, eu adoro ler. Não estudei mais porque não pude, não tive oportunidade. O pouco que estudei mudou a minha vida. Mudou muito, mudou radicalmente. A minha avó, analfabeta, o pessoal da geração dela, a maioria eram analfabetos. Naquele tempo, o índice de analfabetismo também era algo assim assustador. A população era essencialmente agrária. O povo vivia no campo, em precárias condições, com a minúscula agricultura de subsistência. A coisa não era fácil como é hoje. Eles não tinham oportunidade de estudar, principalmente as mulheres. E a geração da minha mãe já estudou um pouquinho, eu já estudei um pouco mais, não tanto quanto eu queria e gostaria, porque eu adoro ler e escrever. Eu gosto disso, falo com orgulho. Tenho orgulho de dizer que eu gosto de ler e escrever. Não tenho uma grande formação porque não tive muito acesso à escola formal. Eu sou um autodidata. Estudei pouco, trabalhei o que foi necessário para a sobrevivência, para ajudar os meus pais, os meus irmãos. Depois me casei, vieram meus filhos e eu dediquei a minha vida quase que inteiramente ao trabalho. Abandonei um pouco a escola formal após o ensino médio. Mas sou um autodidata, sempre li nas horas vagas, gosto de ler. Estimulei os meus filhos a lerem e, graças a Deus, eles leram bastante, estudam, também gostam de ler, gostam de estudar. Os meus 3 filhos, Gabriel, Daniel e Ana Luísa, passaram em primeiro lugar nos cursos que eles fizeram no Enem para entrar na universidade. Cursos simples, mas passaram com o esforço deles e com a competência deles. Por quê que eu estou falando isso? Da evolução dos meus antepassados. Os pais da minha avó, os avós da minha avó, que eu não os conheci, certamente também eram analfabetos. A minha avó ela mal compreendia as coisas assim do dia a dia. Ela, se fosse preciso pegar um ônibus, era difícil. Ela não lia absolutamente nada, ela não assinava nem o nome. A minha mãe aprendeu um pouquinho, eu e a minha geração, os meus irmãos, meus primos, já aprendemos um pouco mais. E os meus filhos, graças a Deus, já galgaram um degrauzinho maior. E certamente os meus netos, os meus bisnetos irão muito mais além através do estudo. O que mudou a minha vida, a minha realidade, o que transformou a minha vida foi o ato de estudar, foi o ato de gostar de ler e de escrever. Esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês e que eu sempre deixo quando eu vou às escolas apresentar o meu trabalho literário
ou fazer estágios do curso que eu estou fazendo atualmente de letras, eu levo esta mensagem: estudem, estudem, como dizia o doutor Enéas, só o conhecimento liberta o homem. Para nós que não nascemos em berço de ouro, para nós que não somos jogadores de futebol do mais alto nível, não somos artistas renomados como esses da primeira prateleira, como cantores como Roberto Carlos ou outros e outros artistas de novela famosos, como Paola Oliveira e tantos outros. Nós que somos pessoas simples, humildes do sertão, que na infância não tínhamos nem o que comer, só uma coisa pode mudar a nossa realidade. Abaixo de Deus, depois da fé gigantesca que nós temos que ter em Deus, eu pelo menos tenho, o que muda a nossa vida é o estudo. Então eu estimulo sempre as pessoas a estudarem. Os meus filhos, eu dediquei todo o meu esforço para dar a eles uma boa escola, um bom estudo e uma boa educação. Valeu, meu Deus, muitíssimo obrigado e que Deus abençoe a nós todos. Fiquem com Deus, meu povo, e estudem, por favor. Só o estudo pode transformar a realidade de garotos pobres como eu.